Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nessa máxima, Jesus está nos mostrando que não adianta bajular, é importante realizar. E aqueles que acham que depois da morte ficarão contemplando a Deus, lembra, Deus não é um ser licopódio. Não é aquele ser que quer ser sempre bajulado, sempre ficar sendo admirado, sendo sempre elogiado. Licopódio é um remédio de homeopatia que tem como principal sintoma gostar de ser elogiado. Então, nós temos que procurar entender que Deus é um Pai justo, misericordioso, que quer que cada um de seus filhos cumpra bem o seu dever, auxiliando-o na sua obra de edificação do reino de Deus em nossos corações. Façamos, pois, então, meus irmãos, empreender os sentidos da vida, empreender as nossas ações para que estejamos sempre realizando o melhor, trabalhando para que esse melhor esteja sempre nos impulsionando o caminho e, com isso, podermos realizar os grandes empreendimentos que a vida nos dá. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Aqueles, coitados, cada um no seu pedaço, fazendo o que dá conta, mas respeitemos. Mas aqueles que ficam achando que a doutrina espírita é obra do demônio, ele está cultivando um demônio muito perigoso dentro de si mesmo, porque ele está perdendo a oportunidade de entender, de compreender Jesus e de procurar fazer o bem, de procurar trabalhar pelo bem. Cada um de nós vai tomando as suas ações, as suas medidas para recuperar-se intimamente e para aprimorar seu coração. Cada um de nós precisa aprender a realizar o melhor, precisa aprender a realizar o bem. Cada um de nós precisamos ver se nós estamos vendo na doutrina espírita esse cântaro de amor que nos impulsionam para a luz, ou se estamos criando obstáculos para nós mesmos. Temos que superar com outras dificuldades mais à frente. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Quais obras estamos lançando ao longo da nossa caminhada? Quais obras estamos lançando ao longo do nosso caminho? Que atitudes temos tomado para sermos verdadeiramente bons cristãos? Que atitude estamos tomando para sermos fiéis seguidores do Senhor? A justiça divina, misericordiosa e justa, sempre nos dá a oportunidade de nos impulsionarmos mais. Sempre nos dá a oportunidade de procurarmos ser bons cristãos. Sempre nos dá a oportunidade de procurarmos construir em nosso mundo íntimo a fortaleza interior que nos dá a oportunidade de fazer sempre o bem. De criar essa oportunidade de fazer o bem. Porque quem trabalha para o bem, recebe do bem as forças do bem. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Santo Mestre, essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Esse é um convite à grande reflexão. O que eu tenho produzido na seara do Senhor? O que eu tenho procurado colocar na seara do Senhor? O que eu tenho procurado mostrar para mim mesmo que eu estou fazendo bem? Essa questão é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós temos nossas dificuldades, temos nossas possibilidades e temos também as condições de agirmos para edificarmos a justiça divina em nossas almas.
compreendemos bem essas palavras, para que a gente possa agir com segurança, para que a gente possa agir com a determinação e a confiança de que estamos sendo realmente bons, que estamos sendo realmente melhores, edificadores do Evangelho em nossas almas. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. E é por isso que nós precisamos nos aprimorar. É por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar, a aprender a praticar o Evangelho, a aprender a praticar os ensinamentos do Cristo. Mas tenhamos o coração convicto do bem que devemos fazer. Tenhamos o coração convicto das nossas realizações íntimas. Procuremos, pois, entender que cada um de nós tem um ponto a colaborar. Mesmo que a gente venha quebrar alguns galhos da árvore, estejamos vigilantes para tentarmos cicatrizá-los com ações enebrecedoras. Vigiemo-nos, trabalhemos intimamente por nos aprimorar, por nos aperfeiçoar. Procuremos fazer por onde estejamos sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando. Para que essa árvore frondosa possa cobrir toda a terra, vai depender do esforço de cada um de nós. Vai depender das ações que cada um de nós viermos a tomar. Portanto, estejamos vigilantes, atentos, para construirmos as forças do bem onde quer que estivermos. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore boa, sempre porém maus, são os jardineiros. Eis o que devemos procurar fazer. Eis o que devemos procurar valorizar. Eis o que devemos procurar garantir para um mundo mais feliz, para um mundo mais justo. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente, por esse aprimoramento, por esse aperfeiçoamento. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente, por sermos melhores, por estarmos cada vez melhores e por construirmos um mundo melhor intimamente. Porque Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dá sempre essas oportunidades benditas de sermos aqueles jardineiros que procura sempre aprimorar a sua técnica, que procura sempre aprimorar as suas ações, para que todos nós estejamos em condições de fazermos o melhor possível por nosso semelhante. Que estejamos sempre em condições de fazermos o melhor possível para conduzirmos a palavra do Senhor para tocar os corações humanos. Dai-nos força, Jesus. Ilumine-nos os caminhos. Ilumine-nos a inteligência e o entendimento para sermos melhores, para sermos mais capacitados a trabalhar na tua seara. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando estéreis seus ramos. Não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O momento que nós estamos atravessando em vários lugares do mundo, a gente vê as dificuldades que as pessoas atravessam por não se tornarem verdadeiramente cristãos. Nós vemos as dificuldades que as pessoas encontram por não procurar entender bem o Evangelho. Irradiar esse sentimento de amor. Se existe maldade no mundo, porque nós estamos irradiando maldade. Porque se nós estivéssemos irradiando o bem, estivéssemos irradiando as forças do bem, ele envolveria a todos esses corações. Por isso, nós precisamos aprender a cultivar essa árvore da vida, cuidar bem dela, para que ela possa produzir frutos e que as pessoas possam colher esses frutos com entendimento,
com razão e com bondade. Para isso é necessário que procuremos nos aperfeiçoarmos, aprimorarmos, para sermos úteis na seara bendita, na seara do Cristo. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura de frutos da esperança, capaz de lhe restabelecer as forças e a coragem, somente ver uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida, cai-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Precisamos entender com o coração da alma, precisamos entender, cultivando em nós os melhores sentimentos. Porque essa árvore que tantos galhos foi lançado ao longo do universo, ao longo do nosso planeta, precisa ser bem cuidada, precisa ser bem compreendida, porque com a aridez dos seus galhos prenuncia-se tempestade, mudanças climáticas. Chamarão o homem a fazer grandes reflexões. Meu Deus, o que tenho feito para preservar-me do seu poder? O que tenho feito para tomar melhores ações diante do seu convite? O que temos feito para tomarmos as devidas precauções frente à vida? Ó Senhor, tenha misericórdia dessa humanidade, que tanto necessita do fruto da vida para saciar a fome de sua alma. Mas muitas das vezes, Senhor, não encontram nem folhas secas, porque os jardineiros não estão preparados para esclarecer esses corações e essas mentes. Dai-nos sabedoria, Senhor. Derramai a sua luz sobre os corações dos oradores espíritas, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham sabedoria, para conduzir os teus ensinamentos na direção do Pai, para fazer que todos possam seguir na direção do Pai, para que todos possam seguir entendendo cada vez mais os ensinamentos do Pai que Jesus trouxe para nós. Façamos, meus irmãos, o nosso trabalho íntimo de evangelização do nosso coração, do aperfeiçoamento da nossa alma, para que sejamos amanhã melhores, para que estejamos amanhã melhores e que possamos, logicamente, crescer e nos aprimorar para recebermos a assistência dos Espíritos melhores. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Essa árvore que tanto nos ilumina, que tanto nos abençoa com as suas dádivas, precisa ser bem cuidada, precisa ser bem amparada, precisa ser bem cultivada para que os frutos sejam capazes de saciar a nossa fome, alimentar nossas almas para que possamos empreender as grandes conquistas dos Espíritos. E ao conseguirmos as conquistas do Espírito, possamos estar mais próximos, Senhor, do Teu reino. Dai-nos, Jesus, sabedoria e paciência, resignação e fé, para que possamos empreender ao longo dos caminhos que a vida nos oferece as bases sagradas que nos impulsionam para as grandes realidades que a vida sempre traz para nós e podermos conquistar os frutos divinos que nos alimentam o espírito e também daqueles que conosco compartilham dessa ceia divina. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos.
Cuidai para que esses galhos possam crescer, possam se aprimorar e produzir cada vez mais frutos, estendendo suas forças sobre toda a terra. Oh, meus irmãos, imaginemos o Evangelho de Jesus sendo estudado em todos os continentes, em todos os países, em todas as cidades, em todos os povos, em todas as raças, em todas as etnias. Jesus, imaginemos o teu Evangelho cobrindo toda a terra. Dai-nos forças para criarmos esse grande ideal. Que essa luz possa resplandecer, inclusive nos corações presos nas trevas inferiores. Derramai, Senhor, sobre os espíritos que ainda choram e sofrem nas furnas de dor e purgação, nas furnas inferiores da terra, onde ainda choram porque ainda não compreendem a extensão do teu amor. Derramai sobre eles, Senhor, as vossas bênçãos. Permita, Jesus, que a vossa luz penetre todo o solo terrestre, despertando todos esses espíritos que ainda se perdem por não saberem cultivar a árvore da vida. Eles possam despertar com a sua luz para um novo amanhecer de suas almas, para uma nova realidade, Senhor. Ó Jesus, derramai sobre esses corações as vossas bênçãos. Lançai sobre esses corações o vosso amor, para que eles possam despertar, Senhor. Despertar para Deus, despertar para as boas obras, despertar para as realizações do Espírito. Porque assim é o seu convite. E que seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. É que há assabarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes, para que possamos doar amor que já conquistamos, através das nossas ações caritativas, das nossas ações no bem, porque somente fazendo o bem, somente trabalhando pelo melhor, é que edificaremos nas sagradas oportunidades que a vida nos oferece, o verdadeiro bem que nos impulsionam na direção do Pai. Não sejais do número deles. No número daqueles que se abarcam o pão da vida, que se abarcam o pão material. Não sejamos do número dessas pessoas que querem ter a posse de todos os bens para eles próprios, mas sejamos daqueles que saibam cultivar a árvore da vida, fazer com que ela dê bons frutos. A árvore da vida que dá bons frutos tem que dar para todos, e nós devemos saber compartilhar com todos. E depois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos dos caminhos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Senhor, como são sublimes os seus ensinamentos. Senhor, como são sublimes a luz que irradia de ti. Envolvei a todos esses irmãos que choram e sofrem, Senhor, caído pelas marquises, sob as marquises, dormindo pelas ruas. Derramai sobre eles desse teu amor, Jesus, para que a árvore da vida possa alimentar-lhes a alma e dar-lhes novas esperanças. Senhor, derramai sobre os políticos, sobretudo os políticos do mundo inteiro, para que eles tomem consciência da responsabilidade e do poder que eles estão investidos. Derramai sobre eles, Senhor, a luz da árvore da vida,
derramai sobre eles, Senhor, a luz da caridade infinita que irradia de ti. Derramai sobre eles, Senhor, as vossas bênçãos sagradas de amor e de paz. Derramai sobre esses corações, Jesus, as vossas bênçãos misericordiosas. Derramai sobre as vossas bênçãos, sobre eles as vossas bênçãos de luz. Derramai sobre os líderes mundiais, Jesus, essas bênçãos de amor para que eles tomem consciência de suas responsabilidades frente às nações. Mas, acima de tudo, Senhor, pedimos por aqueles que manipulam o poder, as sombras das caladas da noite, pensando que estão esquecidos e escondidos do mundo, mas estão bem claros diante dos seus olhos. Derramai sobre eles as bênçãos do seu amor para que despertem para Deus, para que despertem para o bem, para que despertem para as ações da caridade. Abençoai-o, Jesus. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E assim, sob as vossas bênçãos, Jesus, que possamos entender e que principalmente os líderes mundiais possam entender qual é a vontade do Pai para a função que lhes foi designada. Para que eles possam entender, Jesus, a vontade do Pai para as ações que eles precisam tomar. Que eles tenham poder, Senhor, de convencer as pessoas que tentam manipulá-los, para que elas tomem também consciência do seu poder, Jesus, da força do seu amor entre a humanidade toda. Por isso, Jesus, nós estamos aqui fazendo esse estudo. Confiamos no teu amparo, confiamos na tua ajuda para despertar os nossos políticos para as forças do bem, para a luz da caridade, para a luz do amor. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. E que essas bênçãos soberanas estejam sempre nos envolvendo. Que essas bênçãos soberanas estejam sempre nos impulsionando. Trabalhando em nós, trabalhando em nosso íntimo, as grandes realizações que a vida traz para nós. E é somente sabendo conquistar o pão do Espírito que teremos paz de consciência. É que teremos mais segurança. Por isso, Jesus, nós vos clamamos, abençoa-nos, ampare-nos, ilumine-nos. Que assim seja. Estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. É o momento de interiorizarmos a luz e alimentarmos a alma com os valores para a eternidade. Meus irmãos, estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. Procuremos, pois, tomar consciência dos nossos atos, da importância de nossos atos, da importância de sabermos servir a tua causa e colocarmos essa luz do teu amor em nossos corações e em nossas ações, porque elas, a luz e as nossas ações, alimentarão nossas almas com valores para a eternidade. Onde quer que estejamos sempre alimentados do néctar divino que a doutrina espírita nos oferece, pela prática do bem e da compreensão do Evangelho. Mas compreender de uma forma transcendente, além das expectativas materiais, porque somente assim conseguiremos ter paz de espírito. Aproveitemos o nosso tempo e eduquemo-nos com os valores do Cristo, pois eles nos conduzirão para a luz da imortalidade. Pois a alma só vive verdadeiramente e é livre quando aprende a amar como Jesus, o Cristo, nos amou. Iacov de Julgáveis. Meus irmãos, como é sublime essa oportunidade que temos de estudar o Evangelho. Como é sublime a oportunidade que temos de praticar o Evangelho. Como é sublime, meus irmãos,
trabalharmos-nos intimamente para as realizações do bem, para as realizações desse amor que deve estar sempre pulsando em nossos corações, para as realizações desse amor que deve estar sempre falando mais alto em nossas vidas. Façamos, Jesus, dessa oportunidade sublime que Tu nos ofereces, as bênçãos soberanas que nos farão nos aproximar do Pai, estarmos mais próximos do Pai. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Assim chegamos ao final do capítulo 18, e agora vamos para o capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. Aqui está o site da FEB, onde você pode encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo e vários outros livros do seu interesse, do seu gosto, para aprimorar seus conhecimentos, aperfeiçoar seu espírito. Paz e luz a todos nós. Obrigado pela sua companhia até aqui, obrigado por estar acompanhando nossos estudos, e que as bênçãos divinas possam estar sempre te iluminando e impulsionando para as grandes realizações imortais. Deixe o seu like. Inscreva-se em nosso canal. Faça aí o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a trabalhar, ajude-nos a divulgar as obras do bem. Paz e luz e bênçãos para todos nós.